Ok, Wagner, seja bem-vindo. Então, antes de iniciar a nossa entrevista, eu gostaria de dar a palavra a você em alguns minutos. Para as pessoas que estão aqui conosco, você poderia se apresentar, falar de onde você vem, quais são os seus projetos no momento. Perfeito, bora lá. Gente, prazer estar aqui, obrigado pelo convite, mais uma vez. Eu sou o Wagner Santos, ou Wags, para quem é mais íntimo. Eu tenho 29 anos, sou de BH, Minas Gerais, Brasil, e eu sou engenheiro civil. Pode não parecer, e se checarem meu LinkedIn, vão ver muita coisa, muita pouca coisa relacionada a isso, mas eu sou engenheiro civil, eu sempre fui, ou eu me motivei a estudar engenharia civil pensando ali em como que eu podia apoiar, né, as pessoas mesmo, de uma parte mais estrutural mesmo, proporcionando ali uma melhor infraestrutura, e acabei me apaixonando por outras coisas nesse caminho. Então, comecei a dar aula de inglês, me apaixonei ali por trabalhar com gente o tempo todo, por ver resultado também, e aí descobri que o que de fato me fascinava eram ver os resultados sendo alcançados, não só os meus, mas das pessoas também que eu trabalhava. Depois disso, atuei num time de consultoria dessa mesma rede, né, de escolas de inglês, essa mesma rede de franquias. Depois fiquei à frente do time de consultoria, treinamento e desenvolvimento, suporte, né, a gente chamava todo esse centro ali de CSC, que é uma central de serviços compartilhadas. Isso me proporcionou muito crescimento, né? Então, consegui entender um pouquinho de várias áreas, mas eu sabia que a minha grande paixão era gestão de pessoas. Eu adoro lidar com gente, eu adoro uh, entender como que a gente pode transformar a vida das pessoas, como que a gente pode impactar a vida das pessoas de forma positiva e acaba que a gente impacta a nossa também. Então, basicamente, eu tenho uma jornada profissional que seguiu, né, por esse caminho por bastante tempo, e hoje eu trabalho mais na parte de negócios de duas outras empresas, né? Uma empresa portuguesa, que tem aí alguns clientes pela Europa, e também uma empresa de São Paulo hoje, que está mais ligada à parte de diversidade e inclusão. Falei mais a parte profissional, né? A gente tem essa mania de se apresentar e falar o que que a gente faz, mas eu sou uma pessoa apaixonada por redes sociais. Adoro esse tipo de conteúdo que a gente está fazendo aqui agora, né? Essas conversas que a gente pode ter em diversos formatos, inclusive por vídeo, através de criar um podcast. Inclusive, tem um podcast, sou apaixonado, gosto muito de fotografia, gosto de cozinhar, sou pai de planta, pai de pet. Então, assim, adoro filmes, gosto de série, gosto de viajar. Eu acho que é uma das minhas maiores paixões é viajar e conhecer gente nova também. Então, se eu pudesse me resumir, né, em algumas poucas coisas, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, eu acho que eu disse bem, assim, quem eu sou. Ótimo, é bom. Muito obrigado pela apresentação. Bom, Imagina. acho que então podemos iniciar, né, esse bate-papo, né, sobre esse tema um pouco, mas sobre também sobre a sua jornada, sobre a sua posição atualmente como analista de negócio. Sim. Eu quero iniciar esse bate-papo com, então, uma citação, né, sobre diversidade. É a seguinte: diversidade é como um músculo que precisa ser trabalhado diariamente. Do contrário, fica parecido. O que você acha dessa citação? Para você, essa citação faz sentido no Brasil atualmente? Faz todo sentido, faz todo sentido. Hoje, quando a gente tem um recorte, ah, a gente enxerga o nosso país, a gente vê que a realidade que a gente tem hoje no Brasil não é a mesma realidade que a gente tem nas empresas, né? A gente tem, até então, né, pelo que já foi recenseado, a gente tem aproximadamente 52% de mulheres, a gente tem 56% de pessoas pretas e pardas, mas é bem provável que a gente não tenha isso nas empresas hoje, né? Ah, e aí eu convido a todo mundo que está assistindo a gente a fazer esse teste rapidinho aí mesmo, de lembrar de todo mundo que trabalha com vocês, de quem são essas pessoas, de onde que essas pessoas
né? Quais são os marcadores dessas pessoas? São pessoas pretas, são pessoas pardas, são mulheres, são pessoas da comunidade LGBTQIA+, são pessoas com deficiência, né? São pessoas neurodiversas. Então, fica fácil a gente enxergar que a mesma realidade, a realidade que a gente tem no nosso país hoje não é a realidade que temos nas empresas, né? Então, e quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, e puxando dessa citação, Lilian, eu digo que não adianta a gente só achar que estamos trabalhando num ambiente diverso quando a gente escuta as frases que todos somos diferentes, né? Somos todos seres humanos, e cada um com a sua diferença. Sim, isso é fato, isso é verdade. Mas a gente precisa entender também que nem todo mundo parte do mesmo lugar, nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, e não vai ser com uma ação para esse público minoritário que a gente vai conseguir mudar ali as nossas realidades, né? Então, acho que esse tempo que eu tenho trabalhado na Profissas, que é a empresa que eu trabalho aqui em São Paulo, lá de São Paulo, né? Uma empresa, a gente se posiciona hoje como uma escola da diversidade. Isso é muito bem feito pelo nosso time de especialistas, né? Eu digo que eu puxo sardinha mesmo, porque a gente tem um time muito massa, e é um time que domina o que faz e que não pensa de uma forma simplória, né? Todas as ações que são propostas, tudo que a gente consegue oferecer para o mercado hoje, é tudo muito bem embasado, né? Todas as ações, todos os treinamentos, programas corporativos, tudo que a gente faz, a base ela é muito sólida, né? As informações são muito concretas e o desejo de transformação ele também é bem, ele é muito pertinente, né? Então há ainda muito espaço para mudança. Eu acho que a gente já mudou muito, né? Para partir de um momento onde ninguém falava sobre diversidade e inclusão até o momento que boas e muitas empresas estão falando sobre isso e de forma oficial, não só, somos uma empresa diversa, mas não, hoje muita empresa tem essas iniciativas para a diversidade, então eu acredito que a gente está caminhando, mas ainda a passos lentos, sabe? Eu acho que a gente tem muito a mudar ainda. E falando de um ambiente corporativo, né? É lógico. Sim. Falando de sociedade, eu também enxergo que todo mundo precisa fazer esse trabalho, sabe? De entender quem são as pessoas que a gente se relaciona, né? Quem são as pessoas que estão no nosso círculo de amigos, quem são as pessoas que frequentam as nossas casas, quem são as pessoas com quem a gente conversa. E a gente não para pensar nisso, né? A gente acha que, ou muitas vezes a gente parte do pressuposto que as empresas precisam gerar espaço para comunidades diversas, para públicos, né, para as minorias sociais, para grupos representativos, mas e a gente? Né? A gente está fazendo isso também, a gente busca fazer isso, a gente conversa sobre isso, né? Quantas vezes a gente já não foi, ou quantas vezes a gente não vai a lugares e a gente pode até fazer aquele teste rapidinho, o teste do pescoço, né? Para ver quantas pessoas que estão ali, que são pessoas LGBTQIA+, são pessoas pretas pardas, são pessoas com deficiência, porque quando você faz parte de uma comunidade, é bem possível que você vá ver muitas pessoas semelhantes a você, né? Mas quando você não faz parte, será que você está vendo isso? Tem uma frase que circulou pela internet, e né, volta e meia, eu sou de Belo Horizonte, moro em BH também, é uma frase que estava estampada nos famosos lambe-lambe, né? Naqueles cartazes assim que ficam na rua, que era nos lugares que você frequenta, as pessoas pretas estão se divertindo ou estão te servindo? Nossa. Então, quando a gente vamos tirar a parte corporativa e vamos olhar para a gente, né, no nosso dia a dia. Será que a gente também é diverso, né? A gente tem um grupo de amigos diverso, a gente tem né, pessoas desses grupos que não são bem subrepresentados, né? Nos nossos círculos de amigos, nos lugares que a gente frequenta. Acho que é uma reflexão que a gente pode fazer. E daí, tenho certeza que a resposta da grande maioria, principalmente da maioria que não faz parte desses grupos, não, a gente precisa de fato melhorar, Sim. sabe? Eu super concordo com a sua visão. Acho que isso bem assim também, tipo, de olhar as coisas, tipo, se tem pessoas pretas nesse lugar, se sabe, essas coisas, se tem pessoa da comunidade, assim.
Nossa, e acho que também é uma coisa que eu vi antigamente nas empresas e que só, tipo, especificamente durante o mês do orgulho, né? Ah, as empresas vão fazer um post assim, tá bom, a gente tá diversidade e inclusão, a gente fez nosso trabalho. Mas acho que não, como eu falei na citação, é um trabalho diariamente, é uma coisa de todo dia. Não é só uma vez por ano que temos que celebrar a diversidade e inclusão no mundo corporativo. Acho importante Exato. que relatar sobre isso, né? A gente precisa não só falar nos meses em que celebramos alguma data, né? A gente precisa falar o ano todo. As pessoas pretas pardas não precisam só de oportunidade no mês de novembro, né? A gente precisa de oportunidade em todos os outros meses do ano também, Exatamente. né? Oportunidade tanto para as pessoas que falam sobre o tema, quanto para as outras pessoas que estão esperando uma oportunidade, né? No mês do orgulho, não adianta as empresas levantarem as bandeiras ali só no mês de junho, e nos outros meses, atitudes, as agressões, né, as microagressões, elas continuarem firme, né? A gente não tem espaço para isso nos outros meses do ano também. Então, não é só parar e fazer palestras de sensibilização ali no mês de junho, mas essas ações elas precisam permanecer ao longo dos outros meses, ao longo do ano. A gente precisa entender, né, o que está de fato atingindo e falando do ambiente corporativo, o que de fato está atingindo essa essas comunidades dentro da empresa, como que a gente pode proporcionar oportunidades de desenvolvimento para eles, nos outros momentos também, né? Não se desenvolve as pessoas somente em um mês, em uma data, né? A gente precisa falar de desenvolvimento no restante do ano. Por isso que quando você traz essa citação de que é um músculo, Uhum. e a gente sabe bem, né, quem vai à academia sabe bem o sofrimento que é você desenvolver aquele músculo, não tem como a gente fazer isso em uma semana, né? A gente precisa fazer isso por bastante tempo e de forma contínua, para que isso seja um hábito, né? E se tudo der certo, a gente ainda chega no momento que a gente vai estar trabalhando de fato com diversidade e inclusão, de uma forma mais orgânica, de uma forma mais natural. Ótimo. Ótimo. Muito obrigado, né? Imagina, Eu gostaria agora de... Vamos focar um pouco sobre você, a sua posição, né, na profissão. Então, atualmente você atua como analista de negócio, isso. do seu emprego, do que eu entendo, né? Para nossos convidados que não estão familiarizados, né, com sua função, você poderia nos explicar quais são as suas responsabilidades, como é o seu dia a dia e o desafio, né, que você enfrenta? Lógico. Eu trabalho, na verdade, eu cuido da parte de negócios, né? Eu estou junto num time hoje, nessa empresa de São Paulo, na Profissas, e eu também atuo na parte de negócios de uma empresa portuguesa, né, hoje. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer é identificar potenciais negócios ali para parceria, né? Clientes. Então, seria que quase uma parte comercial da empresa, mas com estratégia, né? A gente precisa identificar quais são os negócios que querem fazer a diferença, hoje, pelo menos falando da parte de diversidade, quais são esses negócios que querem fazer a diferença no mercado, que têm iniciativas interessantes, né, que estão buscando também por parceiros estratégicos, e para essa empresa de Portugal, pela mesma forma, né, a gente precisa não só desenhar ali, ou fazer, trabalhar com algo mais técnico de prospecção, de busca mesmo de clientes e parceiros, mas também de buscar ali oportunidades. Acho que é a maior, se eu pudesse dar uma definição rápida ali para o que um analista de negócios faz, é busca de oportunidades, né, a gente precisa estar sempre entendendo o mercado, ver quais são as boas práticas, mas entendendo também o que pode funcionar como uma oportunidade para o negócio, né? E vice-versa, né? Acaba que a gente faz um jogo ali para ambos os lados. Entendi. E então, como, não sei se eu posso perguntar, mas como você identifica, então, uma boa oportunidade em termos de diversidade e inclusão? Você tem alguns, Boa, boa. indicadores, coisas assim? Como você... É. Para a parte hoje de diversidade, a gente, é engraçado falar, mas a gente recebe muita gente buscando o assunto, né? Então, a gente fica mais fácil. E é legal ver que há uma movimentação no mercado mesmo, de cada vez mais gente, mais empresas interessadas em fazer essas iniciativas. Então,
A partir do momento que a gente entende, né, quais são os pontos ali, os objetivos que as empresas têm, né, quais são os pontos ali que eles querem oferecer, os problemas que eles têm hoje mapeados na empresa, a gente consegue pensar ali em ações, né, e trabalhar com o restante do time também, pensando em ações para levar para essas empresas. Então, acho que isso é um ponto bem interessante, quando a gente fala mais voltado, né, para a parte da diversidade. Então, isso, sem qualquer sombra de dúvida, é algo que a gente precisa fazer e entender se há, de fato, um match, né, entre o que é oferecido e o que é necessário, o que é demandado. Pode ser que muitas vezes as empresas estão procurando por algo que não nem diz respeito à diversidade, né? Então a gente precisa fazer quase que um filtro também para entender como auxiliar. Muitas empresas procuram justamente ou unicamente por uma fase de recrutamento e seleção. Eu quero trazer mais pessoas para minha empresa e eu preciso que você divulgue essa vaga, sabe? Essa parte é muito importante, mas a gente também precisa entender os outros lados, né, de uma ação como essa. A gente precisa entender como que a gente recebe essas pessoas, como que a gente acolhe pessoas de públicos, né, desses grupos subrepresentados na empresa. A gente precisa entender como que a gente desenvolve esses profissionais da empresa. Então, está muito do nosso time ter esse olhar, né, de beleza, a gente tem uma ação aqui demandada, mas daqui a gente pode partir para outras iniciativas também. Sim. Então, faz sentido o que você está falando, nessa ideia de filtrar também, né? Tipo, ver se tem um match. Eu não sei se você te perguntar, mas ah, porque tem esse conceito de queer beating, não sei se você já ouviu falar. Acho que deveria acontecer muitas, talvez nas empresas, talvez essa questão de a imagem, então, acho que é bom, sabe, saber identificar bom realmente negócios que estão a fim realmente de apoiar e não só Uhum, com certeza. uma boa imagem. É, quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de uma questão de sobrevivência de negócio mesmo, né? A gente pode pensar ali em times mais produtivos, a gente pode pensar em cenários mais propícios para inovação. E eu acho que disso que você falou, a gente pode sair desse lado de, né, eu como empresa, eu faria isso, né? De sair desse lado de trabalhar com diversidade, porque está todo mundo fazendo, e entender como que isso, como que a minha responsabilidade como empresa e como quem gera oportunidade, né, ou qual que é a minha responsabilidade como empresa e como quem gera oportunidade. Acho, É praticamente uma responsabilidade social, né, hoje. A gente não pode ignorar que boa parte da nossa população, né, no Brasil e no mundo, não teve acesso às mesmas oportunidades que públicos mais privilegiados mesmo, né? A gente vai falar de diversas coisas, de acesso à informação, cultura, educação, né? Educação de qualidade, que é muito importante. Eu sei que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o inglês, mas muitas das pessoas também não tiveram acesso, né, ao aprendizado a um novo idioma, na fase que ali a gente está se formando ainda como um profissional, né? Então, entender, a gente como empresa, entender qual é a nossa responsabilidade no mercado hoje e poder pensar em ações que de fato vão impactar a vida dessas pessoas, eu acho que isso é de fato interessante e é claro, né? Nosso trabalho, meio do time, é justamente poder auxiliar as empresas quando eles não têm essa visão muito bem consolidada. sim, não faz super sentido, né? Super concordo essa responsabilidade social das empresas da nossa sociedade. Super concordo. Então, você já Boa. iniciou um pouco sobre o tema, né, do inglês. Então, tendo em vista o poder e a importância dos idiomas, inclusive do inglês e até o espanhol hoje em dia, na nossa sociedade, é de se imaginar quão prejudicados, desculpa, fiquem aqueles que não têm como língua materna ou os que não têm condição ou oportunidade de aprendê-lo. Então, minha pergunta hoje no Brasil, o inglês, por exemplo, ou o idioma em geral, vamos falar assim, mas pode ser mais o inglês, porque hoje em dia o inglês é muito importante no mundo corporativo. O inglês é um fator de inserção ou exclusão social?
Boa, boa, muito boa pergunta. Sem qualquer dúvida, o inglês ele abre portas, né? E eu falo por mim mesmo. Eu tenho uma formação de engenheiro civil, mas a minha entrada no mercado de trabalho foi dando aula de inglês, né? Então foi uma outra oportunidade que me apareceu e dessa oportunidade eu tive diversas outras, né? Única e exclusivamente por conta de um idioma. É claro que outras habilidades elas foram muito importantes, como fazer gestão de alguns projetos, fazer gestão de projetos, entender, né, e lidar com ferramentas que a gente tem hoje. Isso sem qualquer dúvida também é bem importante. Mas o inglês, na minha jornada, ele foi fundamental para que eu pudesse hoje trabalhar, né? E começar minha jornada também no mundo profissional, me desenvolver, com toda certeza. Então, eu não poderia falar que o inglês ele não é necessário, mas ele é sim uma ferramenta excludente quando não deveria ser, né? Se a gente abre o LinkedIn hoje, e aí vamos fazer o exercício, né? Vamos abrir o LinkedIn aí todo mundo, vai na página lá de empregos, né? Jobs lá, e vocês vão ver várias vagas que elas vão colocar o inglês como requisito. Se não colocam como requisito básico, colocam o inglês como vai brilhar os nossos olhos se você tiver inglês fluente, tiver inglês avançado. E isso é muito preocupante, né? Porque hoje no Brasil a gente tem 5% das pessoas que falam inglês, mas quando a gente faz um filtro um pouquinho maior, ou um pouquinho mais eu estou com uma outra palavra na cabeça, mas um filtro um pouco mais, de falar accurate, mas algo mais Relevante? firme, sabe? Isso, talvez sim, talvez sim. Mas a gente filtra um pouquinho mais, Uhum. sabe? A gente vai ver que 3% das pessoas são de fato fluentes. Que são 3% da nossa população hoje, sabe? É muito pouco para a gente colocar isso em boa parte das vagas que a gente tem disponíveis, né? Então, há sim um movimento do mercado hoje de não colocar o inglês ou um outro idioma como um requisito, mas a gente ainda precisa ver mais gente falando sobre isso e fazendo tomando essa iniciativa, né? Por quê, gente? Acaba que quando você vou dar vários exemplos aqui. Você tem lá que você precisa de um inglês fluente, mas basicamente o que você vai fazer no seu dia a dia é ler textos, sabe? Será que eu preciso mesmo de ter um inglês fluente para ler texto? Né? O inglês ele é extremamente necessário, repito. Não tem como mais a gente tapar os olhos para isso. Mas existem opções para as empresas mesmo não perderem excelentes profissionais, mega talentos, porque eles não falam inglês, né? E se a gente está olhando esse recorte, se a gente está olhando para a diversidade e a gente quer trabalhar com isso, esse talvez não possa ser um requisito, porque a gente já tem um mecanismo excludente hoje na sociedade, né, que são os nossos marcadores. Mas se a gente coloca mais uma ferramenta para excluir boa parte desses talentos, a gente acaba não dando oportunidade para quem talvez realmente precise, né? E assim, falar um outro idioma como eu disse algumas vezes, é abrir portas, né? Você consegue não só trabalhar, mas você consegue conversar com outras pessoas de outras nacionalidades, você consegue consumir conteúdo, né, em outros idiomas, você consegue ter uma visão mais ampla do mundo mesmo. Mas a gente precisa entender que às vezes tem alguém esperando uma oportunidade, né? Alguém para investir, que possa investir. E imagina, você faz a contratação de um profissional que é excelente, que não fala inglês, mas talvez a gente consiga investir, né? Em um curso para essa pessoa e daqui a X tempo ela tem essa meta de estar ali já se desenvolvendo de uma forma mais satisfatória, né? Então, sem qualquer dúvida, o inglês ele é fundamental e ele não pode ser trabalhado como uma ferramenta hoje para que a gente inclua as pessoas no mercado de trabalho, porque a gente ainda não tem um número de pessoas no Brasil que são fluentes em inglês e que possam ofertar isso a gente, mesmo quando elas têm ali diversas outras habilidades, né, humanas e técnicas que elas poderiam fazer o trabalho da melhor forma possível.
E cabe ressaltar, né? É lógico, se você tem um trabalho que você precisa que a pessoa se comunique em inglês o tempo todo, não tem como, né? Não tem, realmente não tem como. Mas essa não é a realidade de, sei lá, 98% das vagas que a gente vê abertas hoje no mercado. Então, acho que sim, a gente tem espaço para mudar e, lógico, para investir nas pessoas, né? Dar oportunidade para quem não fala um novo idioma não é uma cartada final ali de que essa pessoa não vai falar, muito pelo contrário. É uma oportunidade que a gente tem de investir, né? Para que mais uma pessoa fale inglês, para que mais uma pessoa fale espanhol e consiga se desenvolver. Exatamente. Porque agora entra essa estudar educação, né? Porque o que, o que a gente entendeu que o inglês agora é necessário, importante no mundo corporativo, Sim, mas agora as pessoas que querem aprender também tem esse problema de exclusão e lógico. problema de exclusão, né? Porque não todo mundo tem o dinheiro para investir um bom curso. Exato, e você, Eu concordo com é o você mesmo. tirou da minha boca assim, as palavras, é caro, né? Não é, não é algo que todo mundo consegue fazer hoje ainda, né? Você coloca ali o salário mínimo e quanto que você precisa investir num curso em inglês por mês, você vai ver que geralmente é uma parcela que representa um percentual muito grande do salário mínimo, né? Então a gente precisa também ter essa visão de que não é barato, né? Você estudar um novo idioma. Existem várias opções, né? Mas talvez não são as melhores opções ou as opções mais rápidas. E eu tinha muita essa urgência, sabe, Lilian? Não do inglês necessariamente, mas de outras ferramentas também, até mesmo do espanhol, que foi o que me fez buscar aprender mais esse idioma, mas é de eu não tenho tempo, sabe? Eu não tenho tempo, eu tenho quase 30 anos, e eu não posso me dar o luxo de não trabalhar, né? A gente tem várias responsabilidades no nosso dia a dia que a gente precisa ter ali uma oportunidade de trabalho. Então, às vezes, para você aprender uma nova técnica, né, um novo idioma, requer tempo também. Então, a gente precisa pensar naquilo que de fato vai trazer resultado e que vai se ajustar ali ao nosso planejamento de vida, né, ao nosso planejamento individual. E isso eu ainda falo sendo bem egoísta, tá? Porque mesmo fazendo parte de núcleos minorizados, né, de minorias, de grupos representativos, eu tenho vários privilégios, né? Imagina quem não tem esses É, privilégios. A situação fica ainda mais difícil, né? acho que eu super concordo. Tipo, eu penso a mesma coisa. A gente, mesmo se a gente está numa comunidade assim de minoria, a gente sabe que como eu, por exemplo, como branco europeu, eu tenho muito privilégio. Eu sou muito privilegiado aqui no Brasil. Coisas que Sim, meus amigos da comunidade que são pretos, minhas amigas trans, não têm. E isso, para tipo, afeta muito. Tipo, para mim, essa ideia de acho bom essa ideia de responsabilidade social. As empresas hoje em 2022 e agora para o ano que vem, isso deve ser tipo tipo normal, tipo que as empresas têm essa responsabilidade social de trazer a produto para as outras pessoas, formar as outras pessoas. Porque a gente falou que o custo de inglês é caro, não todo mundo tem o tempo. Então, trazer essa oportunidade para educar as pessoas, abrir a porta para as pessoas. E acho que é isso, né? com certeza, com certeza. E um outro ponto que é legal a gente levantar é que não é raro a gente ver pessoas na fase de transição de carreira mesmo, né? E tem gente que não tem aquele tempo bonitinho, igual muita gente tem de, não, vou parar um ano, vou focar, vou me dedicar aos estudos. Tem gente que precisa mesmo de uma transição mais rápida. E às vezes as pessoas conseguem te entregar tanta coisa, sabe? Ela tem tanto potencial, mas a gente fica tentando enxergar ali as experiências anteriores que elas já tiveram, sabe? E às vezes dessas experiências, você não vai enxergar tanta sinergia, mas quando você conversa com as pessoas, eles têm tanta vontade de fazer diferente, sabe? Ah, nem uma experiência anterior de trabalho
A gente tinha um time que a gente tentava fazer muito disso, sabe? A gente precisava de algumas habilidades bem básicas, assim. A gente está caindo um toró aqui, tá? Uma chuva, assim, torrencial. Então, se tiver esse barulho aí de chuva, já sabe o que é. Mas, nessa última, né, numa oportunidade anterior de trabalho, a gente buscava ver muito do que aqueles profissionais conseguiriam oferecer, sabe? E tem coisas que não são tem coisas que fazem a gente brilhar os olhos. Acho que ter cuidado com o outro, sabe? Ter um pouquinho de ter empatia, ter cuidado, gostar de gente, né? Gostar de desenvolver um trabalho legal que faça sentido. Eu acho que essas são habilidades que a gente pode buscar no primeiro momento, e é lógico, a gente vai entendendo o que que é fundamental para o trabalho ser executado, né? Sim. Não é só, tipo, essa habilidade, a gente pode chamar de soft skills, né? Com certeza, é exatamente isso. Então, a empatia, a comunicação, são, tipo, hoje em dia, tipo, a gente dá para ver, a gente fez eu fiz um trabalho sobre esse conceito de soft skills, que está muito, tipo, Em voga, né? tipo, para a tendência de 2023, porque a gente percebeu que no final não é só técnicas, habilidades técnicas que a gente precisa. A gente precisa também Sim, de habilidades humanas, porque somos seres humanos. E, e a empatia, acho que empatia, autonomia também é importante, mas empatia, acho que ela rege todo, porque a empatia, ela não tem medo da diferença, ela recebe a exato. diferença. E tenho uma frase, porque estou lendo um livro sobre isso, sobre um livro que se chama Coragem de Existir. E tem essa frase, o medo é o inimigo da sabedoria. Então, também, tipo, pessoas que têm esse medo, eu não vou conseguir porque eu sou trans, então, porque eu sou preto, ter esse medo de não, eu não vou conseguir, também, tipo, isso é um problema. Não, a gente tem que ter empatia para essas pessoas, para, tipo, estender a mão, e, não, vamos abrir uma oportunidade para você. E acho que falta ainda um pouco, mas dá para ver que tem algumas melhorias e a gente tem que seguir nesse caminho Com mesmo. certeza. Falta muito, sabe? Eu acho que falta muito ainda da parte de quem gera oportunidade, sabe? Falta muito mesmo a gente olhar com mais empatia, isso com certeza. Falta muito ainda das lideranças de buscarem, né, ter esse cuidado, esse carinho mesmo, de desenvolver outras pessoas, né? Você falou muito das soft skills, e a gente sabe que é um problema recorrente. Volta e meio, você abre aí, sei lá, páginas de carreiras, LinkedIn mesmo, e você vê o quão importante é você ter um líder que tem ali, né, essas habilidades mais humanas. Porque geralmente as pessoas que são boas, pessoas boas mesmo de trabalho, elas não vão embora porque elas não sabem fazer o trabalho. Porque isso é um processo, se ela não souber, ela consequentemente vai aprender. Mas boa parte do que gera ali as pessoas a saírem do mercado ou saírem de uma empresa são os relacionamentos, né? E boa parte por conta de lideranças mesmo. Então, são vários pontos. A gente pode, se a gente começar a abrir muito, assim, a gente vai ver que são várias vertentes, são várias verticais que a gente vai identificar aqui de problemas no mercado hoje, mas eu tenho certeza que não é falta de soft skills, não é falta de hard skills, muitas vezes é falta de entender como que a gente trabalha com esse público, né? E como que a gente entende ali de onde que ele está partindo e como que a gente pode ajudar esse profissional a se desenvolver. Eu acho que Sim. é muito disso, assim, sabe? A realidade das pessoas também, que é importante de entender, com Com certeza. certeza. E também temos uma coisa que eu sempre, tipo, aprende, mas a gente tem tantas coisas a aprender das diferenças dos outros. É um livro sem fim, uma coisa assim, uma coisa que não ter medo do diferente, das diferenças, assim, uma coisa Exato. que fortalece uma empresa, tipo, de ver que tem tantas diversidades
personalidades diferentes, porque no final a gente traz uma boa, como posso dizer, troca de ideia, troca de experiências, acho que Com sim, certeza. A gente gera espaço para ideias diferentes, né? Ideias diferentes não leva ali ao retrocesso, pelo contrário, leva a crescimento, né? Mas não só ideias, essas ideias elas vêm de experiências diferentes, né? Até que dia a gente vai ficar limitando, sabe? Esses espaços, assim, até onde a gente pode ir. A sua realidade é completamente diferente da minha realidade, né? Que é diferente de praticamente, ou de muita gente que está assistindo agora. Então, como que a gente pode se complementar? Como que a gente pode ah, juntar essas experiências e construir algo único, sabe? E daquele ponto a gente caminha, né? A gente sempre tenta caminhar para frente, porque não tem outra forma, a gente não tem como, a gente não pode retroceder, né? E quando você traz pessoas diferentes para a mesa, com certeza, a frente é o único caminho a seguir, sem qualquer dúvida. que bom, bom. Que bom, eu gostei muito desse bate-papo. Agora acho que podemos iniciar, então, a nossa parte de Q&A. Vou receber alguns comentários, eu vou Legal. responder, você vai me ver se pode responder. Então, 3 dicas para se fazer um projeto para desenvolvimento e inclusão social. Algumas ideias? Deixa eu pensar. 3 dicas para a gente pensar em desenvolvimento social. A gente pode pensar por parte das empresas, né? Vamos pensar assim na parte de lideranças. Eu acho que primeiro você está aberto a entender quem são os grupos, né, da diversidade. Acho que esse é um primeiro ponto. Se você não sabe onde que você tem que atuar, é difícil você também trabalhar com o desenvolvimento dessas pessoas na empresa. Então, acho que isso é fundamental, você conhecer ali quem são as pessoas que já trabalham com você e também onde que você precisa ter ali um foco maior de trabalho, né? 2, entender que igualdade não é igual a equidade. Igualdade é a gente parte de um mesmo ponto para todo mundo, e equidade é entender que os públicos eles saem de pontos diferentes, né? Então, acho que isso vem muito ali das lideranças, e ter essas lideranças engajadas nesses temas e caminhar ali para os demais times da empresa, isso é bem legal, porque daí vão surgir outras iniciativas, né? As pessoas vão ter ideias e ações diferentes, as empresas vão ter ideias e ações diferentes, nem todo mundo precisa da mesma coisa. A gente não pode trabalhar com todo mundo da mesma forma. Isso é complicado, né? E a gente pode pensar também, deixa eu ver uma terceira coisa. Boa. Além de trazer esse público minoritário para a empresa, como que a gente pode atuar depois da contratação dessas pessoas, né? Como que eu posso desenvolver essas pessoas dentro da empresa? A gente fala de retenção de talentos, né? Hoje a gente tem os times de atração e seleção, mas a gente também pensa em reter talentos. Ter talentos da empresa é muito bom, mas é bom também quando você vê que esse talento ele está se desenvolvendo e alçando voos maiores, né? Então acho que buscar esses 3 pontos dentro das empresas pode ser um primeiro passo, um ponto ideal. Ótimo, obrigado pela resposta. Eu tenho uma pergunta que eu faço às vezes com os meus convidados. Algumas dicas de leitura? Boa, tenho sim. Ah, Vou passar. Eu acho que tem um livro da Brené Brown, que ele tem mais um cunho pessoal, né? Ele é A Coragem de Ser Imperfeito. Eu acho que é um livro bem massa para todo mundo fazer a leitura. Ele fala muito sobre ser vulnerável, né? Para a gente entender como de fato aplica empatia. É um livro que eu falo que mudou muito a minha forma de entender, né? Como tratar com empatia o outro. Então, é um livro que eu super recomendo a leitura, é um livro bem impactante, sim. Dessa mesma autora, né, da Brené mesmo, e é um livro mais voltado para quem lidera times, é a Arte de Liderar, se eu não me engano. Eu busco o nome certinho, mas é bem nessa linha, assim. E ela fala de como que a gente cria times fortes, sabe?
através da liderança, com mais empatia, uma liderança vulnerável, uma liderança que escuta. E um dos pontos que me lembrei desse livro agora, porque um dos pontos que ela traz é justamente a gente tirar o líder daquele papel de um cara que sabe tudo, né? Da pessoa que sabe tudo, e ser uma pessoa que tem uma escutativa, que vai escutar pessoas que têm vivências e experiências de formas diferentes. E ela explica muito bem como faz isso, né? Então, é um livro bem legal. Mas um outro livro que eu li recentemente e que fala sobre oportunidades é A Biblioteca da Meia-Noite. É um livro que fala sobre quais são, né, todas as possibilidades que a gente tem na vida se a gente tivesse feito uma coisa diferente. Então, é um livro que mexe um pouquinho com a gente, porque faz a gente refletir em todas essas questões, né? A gente pensa, poxa, a gente tem vários arrependimentos, né? A personagem do livro, ela abre ali o livro dos arrependimentos e ela vai marcando cada um deles e vai vendo como que era a vida dela nesses cenários. Então, é bom a gente fazer talvez essa reflexão também, né? Do que a gente já vivenciou e se arrependeu e do que faria diferente, mas sem qualquer dúvida a gente chega a uma conclusão bem interessante no final dessa reflexão e do livro também. Acho que vale a pena. Obrigado pelas dicas. Eu anotei os títulos na minha lista. Márcia, Bom, eu tenho, acho que a gente tem tempo para um último comentário. legal. Então, o aprendizado de idioma auxilia na forma como enxergamos o mundo, expande nossa visão do mundo. Você acredita que pode auxiliar no recurso de imaginar novas possibilidades para as pessoas? O idioma como uma possibilidade para as pessoas? Um pouco sobre em relação sobre o que a gente falou, né, sobre essa ideia porque, como dizer, a gente tem problemas para não, eu vejo, tipo, para mim, por exemplo, eu vejo os idiomas, né, como uma porta, tipo, uma Sim, porta sobre uma cultura, sobre uma realidade, uma coisa que eu vi quando eu aprendi o português quando eu cheguei aqui, abrir as sim. possibilidades, abrir uma nova cultura. Então, no final, a gente se vê mais como uma coisa que, tipo, pensei a última vez, é que no final eu não me sinto mais francês, mas também não sou brasileiro. Perfeito. Eu estou cidadão do mundo, né? Então, acho que o comentário quer dizer que os idiomas abrem novas possibilidades em termos de ser humanos, né? Mas acho que também possibilidade em termos de profissional, né? Então, acho que Com certeza. Não, sem qualquer dúvida, né? O idioma, ele te abre portas, tanto na esfera pessoal quanto profissional. E quando você lida com culturas diferentes, você entende também que a gente está lidando com pessoas completamente diferentes. Eu achava que já tinha visto de tudo no seu país, né? De vários hábitos diferentes, mas quando você começa a conversar com outras pessoas, vocês veem também que eles têm outros hábitos. Então, acho que você falar um novo idioma é total de possibilitar conhecer mais do outro, né? Eu sim. acho legal essa definição de cidadão do mundo, quando você, né, tem a possibilidade de conversar com várias pessoas, e querendo ou não, quando você conversa em inglês, você conversa com boa parte do mundo, né? Mas é bom, acho que você, eu não sei, eu me considero muito brasileiro, assim, sabe? Mesmo, eu já tive experiências fora, já tive experiências em alguns lugares, é muito gostoso ser brasileiro. É muito gostoso ser brasileiro em outros lugares assim, sabe? É um reconhecimento bem legal. Eu tive a sorte e a felicidade de nunca ter passado por nenhuma situação constrangedora, Uhum. mas eu entendo também que é por me comunicar de uma forma interessante também, sabe? Saber falar um outro idioma. Porque eu sei da dificuldade de pessoas que vão para outros países e não falam absolutamente nada de inglês, Não é. né? É uma dificuldade tanto para se relacionar ali no meio pessoal, mas também para se relacionar, para achar uma nova oportunidade de trabalho, né? Que de fato seja interessante, não e não seja até abusiva. Então,
O idioma abre, sim, várias portas, abre várias possibilidades no mundo pessoal, no mundo profissional, inclusive facilita, sabe, algumas estratégias, né, para alguns processos. Você não necessariamente, e eu já passei muito por isso, você não necessariamente precisa saber o processo em si, mas se você sabe o inglês, é tranquilo, sabe? Você consegue aprender. Até a possibilidade de aprendizado, ela se expande. Então, saber falar um novo idioma é, de fato, algo legal. E, é lógico, a gente tá na América do Sul, sabe? Ah, tipo, o espanhol aqui, ele domina, né? Então, se a gente procura ali oportunidades de emprego na América Latina como um todo, a gente vai ver que hoje até as empresas estão pedindo mais o espanhol do que o inglês mesmo, né? Então, acho que investir no conhecimento, né, de uma nova língua, para quem tem a oportunidade, possibilidade, eu acho que não é um investimento em vão, não. Acho que é um investimento que, de fato, vai expandir ali os horizontes. Ótimo. Bom, a gente está chegando quase ao fim do nosso bate-papo, do nosso evento. Bom, vamos tentar resumir. A gente conversou sobre você, a gente conversou sobre a importância de aplicar tipo, diversidade e inclusão diariamente no nosso Sim, trabalho. A gente conversou sobre responsabilidade social das empresas. A gente falou sobre a proposição, né, de analista de negócio, de como identificar os negócios em potencial, sobre para a diversidade e inclusão. Né? A gente falou a importância do inglês e dos idiomas em geral. E a gente, acho que é isso, né? Já, muitas coisas. acho que a gente conseguiu, né, ter um bate-papo. Não é completo porque tem muita coisa para a gente conversar sobre ainda, né? Mas a gente conseguiu ter um apanhado bem interessante. Isso é importante que essas temáticas, esses assuntos não têm que ser, como eu falei lá no título do evento, não tem que ser um tabu, porque é uma realidade. Exato, Tem que ser um com tabu. certeza. Então, É urgente, né? Falar de exatamente. diversidade e inclusão é uma pauta urgente. A gente não tem como só esperar amanhã. A gente precisa começar a pensar nisso, assim, hoje. Ontem já foi, mas hoje a gente ainda tem tempo. Isso. E é importante de ter bate-papo como a gente está fazendo hoje para realmente quebrar essa visão, né, de diversidade e inclusão e trabalhar Total, para melhorar isso. É isso, Wagner. total. Bom, Precisamos. Wagner, muito obrigado, merci beaucoup Eu que pela, agradeço. pela sua participação, foi ótimo esse bate-papo. E é isso, basicamente. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Estou aí aberto para a gente bater mais papos assim. Claro, Beleza? muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Boa noite a Tchau, todos. gente. Boa noite. Tchau, obrigado.